Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, telespectadores do nosso programa que trata da trilogia analítica, a ciência que unifica os campos da espiritualidade, da filosofia e da própria ciência. Então, estamos aqui sempre com os nossos professores, os nossos analistas, que são todos formados e especialistas em psicossociopatologia, que é uma ciência desenvolvida pelo Dr. Kep. E o que nós fazemos aqui? Nós vemos as relações que existem entre a nossa vida psíquica, o nosso espírito, portanto, e o mundo material, o mundo social, como que essas patologias afetam o nosso desenvolvimento, a nossa saúde, o bem-estar social, econômico, enfim, de todos os campos do saber. Sabe, Dr. Kep, eu estava lendo um pouco o seu estudo sobre esoterismo, e eu acho isso um estudo muito interessante, porque nesse estudo o senhor fala da importância da diferença do esoterismo com letra S e exoterismo com letra X. Exoterismo e esoterismo. O esoterismo, ele trata de questões do interior do ser humano, né? Vamos dizer assim, considerando a energética, a espiritualidade, um mundo tido como um mundo desconhecido, oculto e invisível, e que tem a sua principal expressão e alimento no interior do ser humano. Já o exoterismo, as atividades esotéricas, que são a maioria, elas buscam obter energia, felicidade, iluminação, sabedoria em coisas externas, como objetos, práticas místicas, enfim, uma série grande, né? Por exemplo, nas civilizações antigas, naquelas imagens, em pirâmides, enfim, achando que a força, a energia que o ser humano vive, a energia vital, ela viria de objetos externos, de fatores externos, quando a verdadeira fonte é interior. Então, Dr. Kep, o senhor falou, né, que Cristo foi o maior esotérico que já houve no sentido certo do termo, porque ele que trouxe absolutamente esse conceito do interior do ser humano, que todas as doenças vinham do interior do homem e não do exterior. E também toda a sanidade, a virtude, a cura também vinham do interior do ser humano, porque ele dizia: vai, a tua fé te salvou. E não que e ele ainda citava cidades inteiras onde ele não podia realizar nenhum milagre, porque as pessoas não tinham uma aceitação daquilo que ele trazia. Então, a mudança que o ser humano tem que ter sempre depende do interior dele. Inclusive, a nossa comunicação com o universo, com o próprio Deus, com todas as coisas que existem, com os universais, os conceitos certos, a ideia certa, a ciência, a física, a biologia, todas as ciências, elas têm que ser consideradas levando-se em conta o interior do ser humano. E isso nenhuma ciência fez até agora. Isso eu acho importante, que essa ciência trilogia analítica, ela parte desse princípio, inclusive com as curas de doenças orgânicas. Todas elas dependem do interior. É como dizer, é uma medicina energética esotérica, porque trata de fatores interiores para a pessoa poder chegar na cura. Então, Dr. Kep, quando eu ia ao Hospital das Clínicas, lá
quando eu comecei minha formação com o senhor lá no HC, e nos anos 70 ainda, eu já ficava muito surpresa, né, de ver tantos tipos de enfermidades crônicas ou agudas sendo cuidadas e tratadas pela psicanálise integral, que é uma ciência esotérica. A gente pode dizer, né, que a medicina em geral é mais exotérica. Isso. Trata das aparências, né? Então, o esoterismo é como querer tratar a doença vinda de fora. Então, o medicamento é geralmente para tratar o que o corpo mostra, assim, aparentemente de defeitos, de problemas. E o esoterismo é a questão de, vamos dizer, tudo que vem de bom e de mal vem do interior da pessoa. E o esoterismo era o que Cristo falava, né? Que o bem e o mal vêm do interior do ser humano. De maneira que em toda a ciência, né? Toda a ciência procura ver o que a pessoa tem na aparência. Se tem dor de cabeça que aparece, né? Dor de estômago. Todos os problemas e dá um medicamento para aquilo. E nós fizemos o seguinte, estudamos mais a questão do pensamento, a questão da filosofia, a questão da teologia, que mostra que todo problema e todo bem vem do interior, não só do ser humano, mas do interior das coisas. Se vocês verificarem, né, a fruta mais saborosa é aquela que tem o mais no interior dela, perto da semente. Então, o que é no exterior é, vamos dizer, uma coisa aparentemente que funciona, por exemplo, o medicamento, né? Mas cada medicamento também tem uma contraindicação. Então, pode ter, vamos dizer, uma função importante num sintoma, mas pode criar outros sintomas que depois tem que tomar outro medicamento por causa daquele medicamento, e assim vai tomando medicamento após o outro. A doutora Julieta é de acordo? Sim, é a iatrogênia, né? Quando nós médicos, profissionais da saúde, aprendemos, né, que deveríamos tratar o sintoma. E usamos as químicas, cirurgias e outros, e não consideramos o fator invisível, que é o mais importante, o fator psíquico e espiritual. Então, muitas vezes a pessoa continua com aquele problema psíquico e ela, inclusive, vai ter mais efeitos colaterais usando aquela medicação do que sem usar. O primeiro psiquiatra famoso que o mundo teve em libertar, por exemplo, os doentes mentais das internações foi esse Pinel. Tem aqui a foto dele dentro de uma enfermaria, né? Falando com os clientes e mostrando que não é através só da internação de medicamentos, não é só através de meios assim, vamos dizer, assim, medicamentosos e cirúrgicos, é que poderia curar. E que aí começou na França, né, essa questão de tratar o ser humano através da mente. Então, aí surgiu Freud, surgiu
Adler, todos aqueles médicos famosos que começaram a ver o interior do ser humano e a vida inconsciente. Então, como é que resolve desse modo, né, a vida? Assim, as doenças. Tem que ver o que a pessoa não quer ver nela. E é claro, né, naquele tempo havia muito problema assim de moralização, né, na questão da libido, na questão sexual, nem podia falar nisso. E o Freud, a psicanálise no início, tomou esse caminho e que agora, evidentemente, os outros psicanalistas e principalmente o nosso trabalho procura ver a questão da doença em todos os campos. Então, o que está doente além do ser humano? Está doente o que o ser humano faz, a vida política, a vida científica, até a vida teológica, em parte, né? O ser humano distorce, porque a mente dele não tem uma direção correta. Então, é uma mente meio perturbada. Até é interessante mostrar o seguinte, que a questão espiritual, né? A questão espiritual é muito assim, importante, porque mostra, né, que a doença pode vir dos seres espirituais. Aí, eu tenho um livro chamado O Universo dos Espíritos, e esse livro é para mostrar que isso, se os senhores forem assim religiosos, poderão ver que na Bíblia, né, está escrito lá essa questão de Adão e Eva, que eles viviam no paraíso, perfeitos, etc., e que chegou lá o Lúcifer, né, e mandou desobedecer a Deus, desobedecer às leis naturais. Então, a partir daí, né, o ser humano começou a torcer a mente. Então, tudo que o ser humano começou a fazer se tornou assim doloso, se tornou, vamos dizer, decadente, a ponto de eu ter escrito nos Estados Unidos esse livro, A Decadência do Povo Americano, né? Decadência dos Estados Unidos. Por quê, né? Porque toda a ciência moderna que eliminou a vida espiritual, inclusive a própria física, né, que eliminou a vida espiritual, se tornou decadente e incompleta. Então, na parte da física, eu escrevi aqui a nova física, né, da metafísica, para dizer o seguinte, até depois eu vou consultar o nosso Tesla brasileiro, né? Então, a física se baseou no quê, né? Se baseou na matemática. É muito interessante essa questão, né, de se basear na matemática, porque a matemática é uma ciência muito assim cheia de erros e que, vamos dizer, desvia a mente da realidade. O César quer falar alguma coisa? Você estudou, né, matemática para poder se formar em engenharia. Era obrigatório, é muito obrigatório, principalmente no curso de física atualmente, a pessoa tem que entender bem de matemática. O problema da matemática é que ela é simplesmente uma ferramenta. A gente não pode usar essa ferramenta para descobrir a realidade como muitas pessoas querem. E o problema também da matemática é que ela dá uma falsa ideia de exatidão, de certeza, de que a coisa é perfeita.
Então, isso atrai muitas pessoas que não gostam de ver erros em si próprio. Porque quem não gosta de ver erro em si e se dá bem em matemática se sente como um deus lá, né? Então, quando a pessoa é meio psicótica e ela tem uma inteligência privilegiada, porque a pessoa pode ser genial na inteligência, mas ser psicótica. Então, ela vai para esse campo da matemática justamente porque lá ela pode elaborar fórmulas e teorias incríveis que são perfeitas dentro de um sistema fechado, porém que não tem nada a ver com a realidade. Um grande exemplo disso, sabe qual que é? Quando surgiu a teoria da relatividade de Albert Einstein, e surgiu na mesma época a teoria quântica. E uma das grandes dificuldades que os cientistas tinham era explicar o comportamento das partículas, dos elétrons, né? Juntando as duas teorias, porque uma falava do grande, a relatividade, e a quântica falava do pequeno. Então, juntar essas duas era muito difícil. Aí veio um inglês chamado Paul Dirac, ganhou até o prêmio Nobel por isso. Ele chegou na junção dessas duas teorias numa equação matemática. A equação dava duas soluções, uma solução real e uma solução não real. A solução real foi chamada de matéria e a solução irreal, o que fazer com ela? Vamos chamar de antimatéria. Então, a antimatéria nasceu de uma fórmula matemática. Aí Doutor Kepp, dá para... Essa questão da antimatéria é uma questão da patologia, né? Então, doutor Kepp, e sabe o pior? Que a consequência disso foi o buraco negro, energia escura, matéria escura, antigravidade. Tudo isso veio em consequência dessas ideias matemáticas que só complicaram a vida dos físicos, né? Então, um indivíduo que estuda muito matemática, que se empenha numa ciência baseada na matemática, é uma pessoa que se desviou da realidade. Isso. E, portanto, se tornou doente. Então, a gente diz o seguinte, né? Que a doença não é uma coisa assim orgânica, não é uma coisa do cérebro da pessoa, não é uma coisa assim da vida, vamos dizer, física da pessoa. A doença é uma coisa, vamos dizer, da alma. Por isso que eu escrevi esse livro, a Trilogia Analítica e Exorcismo, né? Porque o que se sabe através da teologia é que existem assim anjos que rejeitaram a realidade. Então, quando fala que o Lúcifer, né, rejeitou a Deus, não é só a rejeição a Deus, mas a rejeição ao que é certo. Então, tem, por exemplo, qual é um elemento que a física fala e não existe. Não é... a inércia, né, Dr. Kepp? A física fala muito desse conceito de inércia, prestem atenção, como essência da massa, essência da matéria é a força de inércia. Agora, a inércia, para ter inércia, tem que ter... Para ter algo parado, tem que ter algo em movimento para parar, né, Dr. Kepp? Então, tem que existir algo antes da inércia. E que coisa é essa? É uma coisa que na nova física o Dr. Kepp chama de inércia, que é a vibração interna da massa que, por ressonância, mantém a massa na forma dela. Todos os objetos são mantidos pela inércia, por essa ação da energia dentro da matéria. Só que o senhor fala muito tecnicamente, né, cientificamente, o pessoal não entende. Então, é importante, por exemplo, um outro fator, átomo. Então, bomba atômica, bomba explode. O átomo, então, um depois do outro, o átomo começa a explodir. Não existe átomo. É a coisa mais absurda que eu vi na minha vida, né, quando eu fui ver no microscópio o átomo e não encontrei. Eu gostaria que a nossa estudante aqui do sangue falasse alguma coisa a respeito do sangue, né?
que ela estuda. Sim. Então, nós vemos que o sangue é um espelho de nossa mente, nossa energia, porque pessoas têm como um padrão, se a pessoa é uma de ação, de consciência, tem uma sangue que é bom, que é fluido, e se tem uma pessoa que é muito censurada, contra a ação, então toda a sangue fica grudada. Então, sangue realmente é um espelho de nossa vida dia a dia, se nós aceitamos o bem ou se nós estamos contrário do bem. Eu vou mostrar aí o exame de sangue que ela fez. Veja que interessante aí. Tem poucos glóbulos vermelhos e são todos amontoados. E o soro, né? Não tem em grande quantidade assim com glóbulos, de maneira que é uma pessoa, veja que interessante, é uma pessoa que vive com o celular, falando no celular e no aparelho, né, na internet. Aí como fica o próprio corpo? O corpo fica sem receber a energia escalar, né? A energia escalar é a energia assim que vem do ar, vamos dizer, que vem todo o espaço é cheio de energia escalar. Então, quando fala que o espaço é vazio, não tem nada, é no espaço que tem mais vida do que até na Terra, até na matéria. O que tem vida mesmo vem do espaço, que tem a energia escalar, que é fabricada, vamos dizer, criada diretamente pelo Criador. E esse espaço que tem essa energia escalar é que faz os sóis, que faz lua, né, que faz estrela, e que faz o ser humano, faz a Terra, o planeta. Então, quando nós aqui somos assim, com a ideia de que só o que é matéria que existe, é um grande erro, porque, vamos dizer, entre a Terra e a Lua, entre a Terra e o Sol, tem muito mais energia do que no próprio organismo, aqui vamos dizer, na Terra, nas coisas materiais. Então, o que é mais importante mesmo é essa questão, né, de valorizar a vida do pensamento e a vida das ideias. Por exemplo, se o indivíduo acredita no átomo e o átomo não existe, ele acredita numa ilusão. Então, distorce a cabeça dele. Se ele acredita, né, como o César falou, que o interior do ser humano é vazio, não tem nada, que é uma inércia pura e não algo substancial, se acredita, então a mente está distorcendo. Então as escolas de engenharia, escolas de filosofia, até algumas orientações de teologia, ensinam o que não existe. E a pessoa acreditando no que não existe, de um modo errado, então, evidentemente, a pessoa fica com a mente meio atribulada, né? A questão, por exemplo, da filosofia, achar que a energia só vem de fora, né? A energia boa ou a energia má, que tudo é exotérica, como a doutora Cláudia falou. Então, é acreditar em algo assim errado. Então, vai distorcendo a mente. Então,
o Freud, e no século XIX, principalmente, eles deram muita ênfase à questão sexual, porque era uma questão muito proibida, era uma questão assim de moral rígida, então não podia falar. Então, falando sobre esse problema, os primeiros psicanalistas, né, acreditaram que ia curar a pessoa, mas não. Depois eu vou mostrar um quadro que mostra o que causa a doença no ser humano. É isso aí. Então, Dr. Kepp, já passou nosso tempo. Vamos nos despedir até. Então. Tchau, tchau. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.